você? Seja bem-vindo a mais um Ciba Mais. Hoje a gente estreia uma pequena série estudando a escatologia. Estamos aqui com o Pastor Márcio. Tudo bem, Pastor Márcio? Tudo bem, Lívia. E a gente vai estar numa sequência de vídeos sempre falando sobre escatologia. Para a gente começar hoje, como você já deve ter visto aí no título do vídeo, a gente vai fazer uma introdução. Caso você, assim como eu, queira aprender um pouco mais ou até não sabe nem do que a gente está falando, então fica ligado no vídeo de hoje que a gente vai desvendar direitinho sobre escatologia. Bom, Pastor Márcio, esse é um assunto que nem todo mundo sabe muito bem do que se trata. Por isso eu pensei que era melhor a gente começar do básico, certo? Então vou pedir para o senhor explicar para a gente primeiro o que é escatologia. A escatologia é uma área da teologia que estuda as últimas coisas. Deus nos revelou nas Escrituras não apenas o começo de tudo, mas também o fim de todas as coisas. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a Bíblia nos traz uma série de revelações, de acontecimentos, de coisas que irão acontecer no fim. E a teologia estuda essas coisas. Então a escatologia é o estudo das últimas coisas. Qual seria então a importância desse assunto, do estudo dele, para a igreja, para a vida do cristão? A escatologia é muito importante para a vida da igreja. Essas doutrinas que Deus nos revelou nas Escrituras, elas têm um papel fundamental na compreensão da igreja que Deus é soberano, que Deus governa sobre todas as coisas e que nada está fora do controle de Deus. A escatologia também serve para consolar a igreja, para mostrar que no fim nós seremos mais que vencedores, no fim nós viveremos eternamente com Deus. Então a escatologia nos traz uma série de doutrinas e informações que são importantes para a vida da igreja. Eu queria citar dois textos bíblicos que mostram isso de uma forma clara. O primeiro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, a Bíblia diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então veja, a igreja de Tessalônica, ela estava sofrendo por conta da perda de muitas pessoas que eles amavam. Paulo então escreve para a igreja e dá essas palavras para trazer consolo à vida da igreja. Paulo apresenta aqui a doutrina da volta de Jesus, Paulo apresenta aqui a doutrina da ressurreição dos mortos, para que essa informação possa trazer consolo para a igreja. A igreja não sofre como aqueles que não têm esperança. A igreja não sofre como aqueles que não têm certeza da vida eterna. Nós sabemos que o nosso Senhor venceu a morte e que no fim ele ressuscitará aqueles que já morreram. Então, essa informação da ressurreição dos mortos traz consolo para a vida da igreja. Outra passagem importante é o próprio livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse começa da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então o texto diz que essa revelação que Deus trouxe a João é algo para trazer alegria, felicidade à igreja. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. E é interessante que o Apocalipse termina assim também. Lá no capítulo 22, no verso 7, diz:
Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E por que feliz é aquele que guarda? Porque o livro do Apocalipse traz a revelação que Deus é soberano e que Deus governa sobre a história. E que a igreja, que naquele tempo estava sendo perseguida, e que talvez na cabeça de muitos cristãos ali significar o fim da igreja, na verdade, a igreja jamais acabará, porque a igreja vai até o fim. Deus está sustentando a igreja. Todos os inimigos da igreja que estão sendo revelados aqui nessa palavra do Apocalipse a João, Deus mostra que eles cairão e que a igreja permanece com o seu Senhor até o fim. Então, essas palavras que Deus traz a João era para trazer encorajamento, para que o povo de Deus pudesse perseverar, para que o povo de Deus, em meio à perseguição, mantivesse fiel, feliz e confiando no seu Senhor. Então, a palavra, a doutrina das últimas coisas, ela é fundamental para a vida da igreja. A igreja precisa conhecer aquilo que o seu Senhor está fazendo e aquilo que ele ainda há de fazer na história, e então confiar que Deus é Deus não apenas do presente, não é Deus apenas do passado, mas Ele é Deus também do futuro, da nossa vida e da vida da igreja. Mas, pastor, por que há tantas linhas de interpretação da escatologia e, assim, quais são as principais delas? A grande questão, Lilian, é que a escatologia, ela apresenta fatos que ainda irão acontecer. Então, nós não temos todos os elementos. Como diz o Dr. Russell Shedd, a gente quer ser perito, mas não temos todos os fatos. Então, há muitos estudiosos que se debruçam nessas doutrinas para entender como é que essas coisas acontecerão. É por isso que há tantas linhas interpretativas diferentes, né? E aí a gente poderia citar o dispensacionalismo, o pré-milenismo, o amilenismo, o pós-milenismo como as escolas de interpretação clássicas que estudam a respeito desse assunto. Muito bem, pastor. Então, aproveitando já a sua resposta sobre as 4 escolas, queria falar para você que os próximos vídeos a gente vai estar estudando mais nisso, sobre essas escolas. Cada vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho sobre elas, para que possa ficar bem explicadinho e de fácil entendimento, vamos dizer assim, para você que está assistindo a gente. Então, se você ainda não ativou o seu sininho, ativa, porque aí você vai conseguir acompanhar essa série sobre escatologia direitinho, sem perder nenhum vídeo, sem perder nenhum episódio. E se você ainda não é nem inscrito, aproveita e se inscreve agora já, ativando a notificação. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos da igreja. E claro, aqui também no canal da Ciba, a gente faz a transmissão dos nossos cultos, então fica ligado. Toda quinta e todo domingo tem culto online aqui, tá bom? Então, até o próximo Ciba Mais. A gente se vê na próxima terça-feira. Não esquece! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Ciba Mais. Hoje a gente vai estrear um... Caramba, você é muito ator. Nossa, tô impressionada, né? Se ligou até nos detalhes. Dá pra tudo bacana. Deixa eu ver o que eu posso falar. Interessante. Não. Interessante, bacana. É porque tem um meme que é uma menina falando bacana, com a cara assim bem desinteressada. Tá gravando, tá? Mas essa parte não vai não. Não vai não. Pronto. Vamos lá. Mas tá no meio daquela que esse vídeo vai, né? Esse vídeo vai, né? É. Deus tem misericórdia da vida do Felipe. Só isso que eu gostaria de dizer. Deus tem misericórdia da vida do Felipe. Só isso. Caso ele coloque, vai ter que colocar isso também. E o fim da igreja, que a igreja, a partir daquela perseguição, eu tô engasgando, Eu tô entendendo tudo. Meu Deus, tá horrível. Mas Parei tudo bem. hoje. Muita escola de interpretação, se tratando de assunto como esse, que se... Nossa, não ficou legal. Ficou. Mais o começo. Do meio pro fim A gente ficou tá meio... falando do fim, não do começo. Escatologia. Não, eu tô falando... Ah! Plantou o cavalo da Doutrina das batata. últimas- Foi muito boa essa piada, parabéns. Pronto. A grande questão é que eu não vou parar de rir. Eu sei. Essa cara.
cara, hein? Foi ótimo. Beba água, respira, tá tudo bem. Tá bom. O que tá acontecendo? Eu fiquei quieta, já não falei nada. Eu pensei em cantar, mas como ele tá gravando...